Nessa aula, eu vou te falar sobre os pontos fundamentais para a criação de montagens e posicionamento de componentes. Eu vou te explicar o conceito de uma montagem e vou citar os cuidados que você deve ter ao criar um desses arquivos do SolidWorks. Você vai ver a diferença de peças fixas para peças flutuantes dentro de uma montagem e eu vou te ensinar como transformar uma submontagem rígida em uma submontagem flexível. Antes de começarmos a aprender como posicionar os componentes da montagem, eu vou falar sobre alguns conceitos aqui que são fundamentais e que você deve conhecer. Então, não se preocupe com os posicionamentos que eu utilizei aqui, que eu vou demonstrar eles mais à frente. Eu quero só que você preste bastante atenção nos conceitos que eu vou falar. Bom, o que é uma montagem? A gente sabe que um arquivo de montagem do SolidWorks é um arquivo que tem esse íconezinho aqui, essa pecinha amarela com uma outra pecinha verde encaixada. Tá, mas qual que é realmente a definição de uma montagem? Não só no SolidWorks, mas em qualquer lugar. Uma montagem é quando você tem dois ou mais componentes formando um conjunto, não é isso? Então aqui eu tenho, além do arquivo de montagem, eu tenho vários componentes inseridos dentro desse arquivo, várias peças. Isso daqui define uma montagem. E quais que são os cuidados que você deve ter ao se criar uma montagem no SolidWorks? É importante, sempre que você criar um arquivo de montagem, inserir componentes nesse arquivo, você salvar esses arquivos de peça junto com a sua montagem, ou então salvar em um lugar que você saiba aonde estão esses arquivos. Por quê? Eu vou abrir aqui a pasta do Windows Explorer e eu tenho aqui, dentro dessa pastinha aqui, dessa pastinha minha aqui, ó, eu tenho os arquivos de peça e o arquivo de montagem, que é esse daqui, SolidWorks Assembly. E tenho aqui todas as peças que fazem parte dessa minha montagem aqui. Mas por que eu estou falando isso, que você tem que salvar junto? Porque o arquivo de montagem, ele cria um vínculo com os arquivos de peça. Olha só, eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui em detalhes, novamente, eu tenho aqui o arquivo de montagem, ele tem 384 KB. E somente um arquivo de peça, de pistão, ele já é maior do que o de montagem. Isso quer dizer o quê? Que esse arquivo de peça não está dentro do arquivo de montagem, mas sim vinculado a ele. Então, se eu apago esse arquivo de pistão aqui, consequentemente, quando eu abrir a minha montagem, ele não vai estar dentro da montagem, ele vai dar um erro me falando que eu preciso procurar o componente, que o SolidWorks não está encontrando esse componente. Tá? Então, você tem que salvar esses arquivos juntos. E caso você leve a sua montagem para um outro lugar, esse arquivo de montagem, você tem que levar os arquivos de peça também. Existe uma forma para evitar isso? Existe. Você pode tornar os arquivos de peça arquivos virtuais. Isso vai fazer com que o quê? Todos os dados da peça fiquem salvos dentro do arquivo de montagem, tá? Isso vai tornar o arquivo de montagem muito mais pesado também. Como que eu faço isso? Clico com o botão direito sobre uma peça, venho aqui, tornar componente virtual. Isso vai fazer com que todos os dados da sua peça fiquem dentro do arquivo de montagem. Um conceito muito importante que você tem que saber para posicionar os componentes de uma montagem é a diferença entre a peça fixa e uma peça flutuante. Mas o que seria isso? Uma peça fixa dentro da montagem é aquela peça que fica presa no espaço tridimensional da montagem e não pode ser movimentada de forma alguma, nem com a haste do mouse, nem através de ferramentas de movimentação. Já uma peça flutuante, ela se move e respeita as regras de posicionamentos que foram aplicadas na montagem. Tá? Aqui a gente ainda não vai falar sobre os posicionamentos, eu só quero te explicar a diferença entre o componente fixo e um componente flutuante, para que você não fique perdido mais para frente. E como que eu sei quando um componente é fixo e quando um componente é flutuante? Aqui na árvore de projetos, a gente tem esse F aqui entre parênteses, ó, bem na frente do ícone da peça. Esse F indica que a peça está fixa no ambiente de montagem. Quando você não tem o F entre parênteses, essa peça é uma peça flutuante, pode ser movimentada. Eu vou demonstrar melhor aqui. Eu vou vir aqui, vou deletar aqui a cabeça do pistão, delete, sim, pronto, deletei a peça. Vou inserir a peça novamente. Quando você insere o primeiro componente da montagem, ele vem como um componente fixo, tá? Eu vou vir aqui, vou clicar em inserir componente, procurar,
Vou procurar aqui a peça, cabeça de biela, duplo clique e vou inserir. Já dessa vez, como eu já tinha inserido alguns componentes, essa peça veio como uma peça flutuante. Mas se você quiser alterar ela para condição de fixa, é só você clicar com o botão direito, vir aqui no menu contextual e clicar na opção fixar. Eu clico em fixar, aparece o F aqui na árvore de projetos e essa peça agora não pode ser movimentada mais. Se eu quiser voltá-la para a condição de flutuante, eu clico novamente com o botão direito, venho aqui, flutuar. E agora sim ela pode ser movida e também posicionada em relação à minha montagem. Não se preocupe com os posicionamentos, que eu vou demonstrar mais à frente, tá? Ela pode ser posicionada novamente aqui dentro da montagem, aplicando as regras de posicionamento. Opa, perdi aqui o ponto aqui. Pronto, agora sim. E agora eu tenho novamente aqui a minha montagem. Nesse caso aqui, a única peça fixa da nossa montagem seria realmente aqui o componente pistão. Para te explicar o que é uma submontagem e te mostrar como transformar uma submontagem rígida em uma flexível, eu vou salvar aqui o nosso arquivo de montagem, aqui a biela e o pistão, tá? Eu já renomeei, vou clicar em salvar, vou clicar em reconstruir e salvar o documento, e o nosso conjunto já está salvo. Vou fechar ele por enquanto e vou criar um novo arquivo de montagem. Vou clicar em novo, vou selecionar a opção montagem, ok. Está aqui o arquivo, vou procurar no meu computador uma outra peça para inserir nesse arquivo, um outro componente. Vou inserir aqui o eixo virabrequim. Vou clicar na área gráfica e ele foi inserido na nossa montagem. Como você pode ver, ele vem como um componente fixo, já que é o primeiro componente que eu estou inserindo na montagem. Isso quer dizer que ele não pode ser movimentado dentro da montagem, a não ser que a gente altere a condição dele para flutuante. Está clicando com o botão direito, vindo aqui, clicando em flutuar. Vou inserir outro componente, dessa vez aquela submontagem que eu salvei. Vou clicar, vou vir em procurar. Submontagem biela e pistão, como nós podemos ver aqui, é um arquivo SolidWorks Assembly. Então, é um arquivo de montagem. Vou dar um duplo clique, vou clicar na área gráfica e nós inserimos uma montagem dentro de outra. Essa montagem menor que é inserida dentro de outra montagem é denominada como submontagem ou subconjunto, como você preferir, tá? Então, nós temos aqui a submontagem. Toda vez que eu insiro uma montagem dentro de outra montagem, o SolidWorks entende essa montagem como se fosse um componente único. Olha só, eu movimento qualquer peça aqui, mas ele movimenta todas, ele arrasta todas as peças. Se eu selecionar na árvore de projetos, olha só, eu tenho uma caixa de seleção ao redor de todos os componentes. Então, ele entende que aquilo ali é um componente único. Isso daqui é uma submontagem rígida. Para demonstrar como transformar isso daqui em uma submontagem flexível, eu vou só posicionar essa submontagem. Não precisa se preocupar que eu vou demonstrar todos os mates de posicionamentos daqui a pouco, tá? Mais à frente. Não precisa se preocupar aí com esses detalhes. Deixa eu só posicionar aqui. Vou definir uma distância, pode ser 18 milímetros. Ok, pronto, eu tenho ali a minha submontagem posicionada no eixo virabrequim, só que não está articulando, eu quero que o pistão articule ali com a biela. Para isso, a gente tem que transformar aquilo ali em uma submontagem flexível. É só você vir aqui na árvore de projetos, clicar com o botão direito e você vai ter esse ícone aqui, ó, tornar submontagem flexível. Então, é bem simples. E repare que o ícone é diferente também. Ele separa aquele quadradinho verde do quadradinho amarelo. Então, eu vou clicar, o ícone mudou e agora eu tenho uma submontagem flexível. E eu posso articular aqui a minha peça. Agora eu tenho todos os movimentos das minhas peças flutuantes e tenho também a articulação ali da biela com o pistão. Nessa aula, você aprendeu os cuidados que devemos ter com os arquivos de montagem e os arquivos de peça. Você aprendeu a diferença entre um componente fixo e um componente flutuante e viu como transformar uma submontagem rígida em uma montagem flexível. Continue assistindo e até a próxima aula.